Fala pessoal, tudo bacana? É o seu amigo Jair aqui de novo. Fazer um vídeo para vocês hoje sobre nicho sem reforço. Esse tipo de técnica ele vale tanto para nicho quanto para quadro de cuba, né? Para você não precisar, ou quando você não tem como usar reforço. É sempre importante você usar reforço, mas vai existir casos que você tenha que fazer algum tipo de peça, algum tipo de modelo, onde você não tenha como fazer reforço nele. Então esse tipo de ajuste, de técnica aqui, com certeza vai te ajudar muito a estar fazendo o seu projeto, evitando aquela trinca de canto, né? Aquela trinca que deixa a gente bem chateado. Você termina o projeto, chega lá no outro dia, tá lá com a trinquinha no canto. Então tem certeza que vai te ajudar. E vou mostrar um pouco do processo. Nosso amigo Pérez Bueno está aqui fazendo treinamento, né, presencial aqui com a gente. Veio direto de São Paulo e vou mostrar como é que tá o andamento do treinamento dele e mostrar o segmento. Falar para vocês que quem quer participar desse treinamento, na descrição dos nossos vídeos e no primeiro comentário eu sempre deixo o link, tem um formulário lá e você lê, tem todas as informações, lê ele todinho, tá explicando tudo, como que funciona, como que você faz para participar, quanto que custa. É só clicar, entrar e ler, né? E preencher o formulário caso você queira. Nosso grupo do Telegram de assessoria. Pessoal, eu criei um grupo no Telegram, só que é um grupo onde eu dou assessoria. O link tá ali também. Quem quiser entrar, não é grupo de WhatsApp. Quem quer participar tem que baixar o aplicativo do Telegram, né? Abre o link, lê. Você tem que ler. Lê todinho lá, faz o seu cadastro lá, você quer participar. Já tem uma galera participando aí, né? Essa semana, como a gente já abriu ele, foi praticamente essa semana, não tá dando para dar aquela atenção 100% por causa do treinamento. Mas logo a gente vai já começar a dar uma organizada ali para deixar esse grupo bem ativo, beleza? Antes de mais nada, você já finca o dedo nesse like, já se inscreve nesse canal se você não é inscrito, ativa as notificações. Se você quiser aprender a fazer nichos como esse, nicho com virado de 2 centímetros, nicho borda de diamante, clica direto no nome do nosso canal, entra lá na aba de vídeos, clica em vídeos, vai abrir uma playlist com mais de 220 vídeos, tem muito passo a passo, tem passo a passo para você fazer o nicho borda de diamante, passo a passo para você estar fazendo esse nicho, passo a passo para fazer o nicho com um dobra de 2, então tem muito vídeo bacana, só não esquece de deixar o like. Vamos pro vídeo. Então esse aqui já é um nicho previamente pronto, né? Agora eu vou levar ali para os meninos já iniciar a parte de acabamento. Eles estão ali do lado dando acabamento nos nichos que eles fizeram, né? Então o que é o segredo para você fazer o nicho sem reforço? Você está vendo que não tem cantoneira de reforço nesse nicho e com certeza ele não vai trincar. Primeira coisa, pessoal, que eu recomendo para quem vai fazer esse tipo de nicho aqui, você faz a abertura do quadro. Lembrar que esse aqui é um piso muito quebradiço, né? O pessoal já está começando, o Pérez já começou a fazer os trabalhos dele aqui num piso difícil de mexer, que é um piso de massa única. É aquele Deltavoro, Beladomos, Elizabeth, piso de massa única. Quem já trabalhou com ele sabe que ele tem suas vantagens e tem desvantagens. É um piso quebradiço, é um piso difícil de você chegar no acabamento final dele. Tem que ter muito jeitinho, mas está saindo bom resultado. Então vamos lá. Você abriu o quadro, você afinou todo o seu quadro, deixou suas meia esquadria pronta. A gente está com um aqui em andamento, ó. Você deixou ele aberto, já afinou as meia esquadria. Esse aqui só falta começar a afinar as meia esquadria. Você vai iniciar a colagem somente das duas laterais, seja maior ou menor. Faz a colagem dessa lateral, faz a colagem dessa lateral, deixa secar, vai fazer outra coisa, vai abrir outro quadro e deixa secar bem. Enquanto você vê que ela não secou, 1 hora e meia, até 2 horas, somente depois você vai colar as outras duas lateral. Não precisa fazer um preenchimento total, né? Esse aqui a gente fez só depois dela seca, porque o que acontece? O que faz trincar o seu canto aqui? Você cola essa lateral, você cola essa de cá, já cola todas, a massa plástica está secando, ela está repuxando. Então ela vai repuxar nesse sentido, e se você colar essa aqui já de imediato, ela vai puxar aqui também. Fazendo o quê? Trincar seu canto. Não preencha esse cantinho, não preencha as laterais, porque esse aqui é um nicho, não é um produto que você está fazendo como coxo, que não precisa, que vai ter problema de vazamento. Mesmo assim, depois de pronto, você vai preencher por dentro. Aí sim, você vai evitar vazamento e conseguir fazer um fechamento.
colou a parte de fora, colou o fundo, faz o telamento. Só isso que você precisa fazer. Um em cada canto, aqui ó, os 4 cantinhos, e uma nos cantinhos. Essa tela aqui ó, tem vídeo mostrando, eu vou mostrar aqui para vocês. É uma tela de drywall. Você vai nessas ferragistas, loja de tintas, olha lá, telinha de gesseiro, passou ali, colou com massa plástica, né? Pouco catalisador. Aí depois que você virar ele, aí se tiver sequinho, você pode até fazer um preenchimento. Mas essa parte aqui, ó, tem que estar lisinha, tem que estar bem limpa, porque aqui que vai encostar no revestimento. Por que que esse nicho é feito sem reforço? Ó? Você vê, sem trinquinha nos cantos, acabadinho, só falta dar o acabamento de massa. Porque por ele ser de massa única, a gente não precisa fazer a dobra de 2, a gente só vai dar o lixamento e o polimento na sua lateral, e ele já vai ser assentado diretamente no revestimento. Então por isso que eu não posso fazer a dobra de cantoneira, né, o reforço de cantoneira nesse tipo de nicho. Esse aqui já vai ali para produção. Vou mostrar para vocês agora como é que está o andamento dos meninos lá. Aqui ó, o pessoal já está fazendo o acabamento dos seus nichos. Esse aqui é nosso amigo Pérez, veio diretamente lá de São Paulo fazer o seu treinamento presencial. Esse aqui é o nichinho que ele fez. Sofrimento para fazer um nicho, Pérez? Um pouco. Essa massa dura, mas vale a pena. Mas sai, não sai? Sai. E recomendo a qualquer um fazer esse curso. Vale a pena, pessoal. Vale a pena. É, devagarzinho. O Pérez, ele iniciou a semana com a gente aqui. A gente foi fazer visita de obra. Ele ajudou a fazer o iniciamento de um estruturamento para fazer uma cozinha. Mas o nosso foco, como a gente sabe, uma semana passa muito rápido. Foi investir muito em teoria, muito no... Se você aprender a base da porcelanataria, qualquer projeto você vai fazer, né? Então ele já iniciou num piso difícil, né? O piso técnico não é um piso fácil de você fazer suas meia esquadrias, não é fácil mesmo você colar, ele estoura muito. Mas é isso aí, ainda vai fazer outro projeto. A gente vai ver se foca fazer um nicho borda diamante, que ele queria aprender a fazer. E está treinando agora a fazer a parte de acabamento, né? Finalização do nicho, para depois partir para o próximo. É isso aí, pessoal. Nossa produção em alta aqui, ó. Quando você for aprender a fazer, eu sempre recomendo isso aqui, pessoal. Fazer vasinho, né? Olha o tanto de vasinho que a gente faz isso aqui. Isso aqui é tudo parte de treinamento, né? Funcionários que passam na empresa, ou o pessoal que vem fazer treinamento aqui, a gente põe e tá fazendo uns vasinhos, ó. Um vasinho 10 por 10, ó. Tanto que fica bonitinho. Você começando com um vasinho, você já vai começar a aprender a fazer seus cortes de meia esquadria, suas colagens, acabamento de massa, para depois você partir para projetos como aquele ali, que seja um nicho, depois para uma cuba, pias de cozinha. Começa primeiro com projetos mais simples, beleza? Então é isso aí. Forte abraço para vocês e vamos que vamos.